A resposta do PT à Embaixada de Israel. Em comunicado, o partido usou o termo genocida para classificar as ações israelenses em Gaza. Paulo Papini, estava demorando, mas pega 0 pessoas de surpresa? A pessoa tem que viver muito numa realidade paralela, tem que fumar muita maconha estragada. Não é possível que alguém seja surpreso com isso. Não é possível. Sabe, é a mesma coisa você pegar e falar assim, olha, eu vou dar o dinheiro na mão do estelionatário, vou dar o dinheiro do aluguel da minha casa na mão do estelionatário, achando que ele vai fazer um bem para mim. Não tem como, desculpa. É o que o Olavo de Carvalho chamava dissonância cognitiva. Acho que é num grau até maior do que o Olavo imaginava. Tá certo. Obrigado, Paulo. Claudelino. O que o Paulo está falando é que em 79 o Lula deu uma entrevista para Playboy, para o Juca Kfouri, que era diretor da Playboy na época, e ele falou nessa entrevista que não só que ele tinha saudade do tempo que ele fazia sexo com animais, quando ele era novo, mas elogiou Hitler, Mao Tse, tudo, essas tranqueiras todas da história da humanidade. Mas vamos lá no comentário da notícia aí, né? Deixa eu explicar por que Israel reclamou e provocou essa resposta do PT. Tá? Tudo começou quando, depois de uma semana, passou uma semana, o PT tem que lembrar, gente, o PT é o governo brasileiro, o PT é o partido do presidente, o PT é o partido mais corrupto da história da humanidade, ele é o partido que quer ser um partido único no Brasil, que ele é amigo dos movimentos terroristas pelo mundo, o PT que deu abrigo para o Cesare Battisti, que foi condenado por matar 4 pessoas na Itália, o cara encontrou abrigo aqui, né? O PT, por exemplo, que estava presente lá nas mensagens do notebook das Farc, quando a Colômbia usou um avião brasileiro, Super Tucano, explodiu lá o acampamento das Farc na floresta e matou o terrorista lá, o Raul Reis. Abriu no notebook do cara lá, estava coalhado de mensagem trocada com a alta cúpula do PT. Né? Então, o PT tem um papo cabuloso com essa galera do terror aí há bastante tempo, né? Então, o PT tinha falado na primeira notinha dele lá que ele condenava desde a fundação todo e qualquer ato de violência contra civis. Mentira. Ele não condenou o massacre de Venezuela, do amigo Maduro, ele não condenou os crimes do amigo Daniel Ortega, nunca condenou o PCC, não condenou a Farc, não condenou o Michileno. O PT vai enganar trouxa. Então, na sequência da notinha, eles dão lá uma sabonetada lá, e eu contei, eles utilizaram 15 palavras para falar do Hamas e 38 para falar de Israel. Já nisso, tu já vê que o foco dele, quando estava escrevendo, não era o falar do negócio do Hamas, era falar de Israel. Né? E eles esqueceram de chamar o Hamas de terrorista, mas não tiveram o mesmo cuidado e chamaram o Israel de genocida. Porque é aí que teve a resposta de Israel, né? Dizendo que, pelo amor de Deus, se você não consegue ver o que está acontecendo, lamentável tal. E eles falam do genocídio. Cara, genocídio é extermínio de população inteira. Então, na Segunda Guerra Mundial, quando foi dado o primeiro tiro, existiam 15 milhões de judeus na Europa, no mundo. E quando terminou, tinham 11. Isso é um genocídio. Quando houve o Holodomor na Ucrânia, o Stalin fez sumir 3 milhões de ucranianos ali em 2 anos. E os números foram comprovados pelo censo da época. Você faz o censo e falou, caramba, sumiram 3 milhões de pessoas. Né? E quando a faixa de Gaza surgiu, em 48, a população era de 400 mil pessoas, hoje é 2 milhões e meio. Você não tem genocídio com crescimento de população, né? Você tem que ter redução. Mas em guerra, gente, tudo pode acontecer. Você pode ter crime de guerra, você pode ter execução, você pode ter acidente, você pode ter morte provocada pela condição da guerra, que é a doença, a fome, tudo que pode derivar de uma situação onde não existe atendimento médico adequado, né? Genocídio é coisa muito séria para ficar sambando em notinha de pelego do PT, né? E eles seguiram na nota lá, ainda falando um monte de coisa, que estava atuando em prol de uma tradição diplomática brasileira, que a tradição diplomática brasileira das últimas décadas é o nanismo, né? Você é sempre irrelevante. Então, quando saiu essa última nota aí do Conselho de Segurança da ONU, foi rejeitada, né? Uma nota horrorosa, vergonhosa para a gente, né? E todas as resoluções que foram feitas relativas ao conflito ali da região, o outro lado nunca aceitou. Então, sempre Israel está cedendo, a ONU está cedendo, está tendo os acordos, e o outro lado nunca aceita. E toda vez que acontece uma aproximação, eu montei uma timeline com o Max sobre os eventos ali na região, os acordos de paz e tal, e você vê que
toda vez que está acontecendo uma aproximação de paz, acontece um grande ataque, justamente para melar os acordos, né? Mas não adianta, aquilo depois continua e você consegue avançar. Então, essa notinha aí do PT, que saiu essa última, que é o tema agora, já deixou de ser diplomacia, né? Virou aquela história de jogar xadrez com pombo. Porque agora o PT abandonou a questão do Hamas, do Israel, e já sacou da carteira o que todo esquerdista faz quando está perdendo o debate. Ele faz uma acusação ad hominem, fala que o embaixador não tem moral para falar. Foi isso que eles fizeram. Esse cara não tem moral para falar. Pronto, desviou do assunto, deu a volta, foi lá para longe, e agora colocou a questão como se fosse um problema do embaixador que não está reconhecendo. E como o Papini falou, né? A gente sabe que a esquerda brasileira, a esquerda mundial, ela é antissemita. Ela é antissemita. Ela não gosta de Israel. Tudo que ela fala, mesmo que seja moderado, é falso. Porque a gente sabe que lá dentro, lá no coraçãozinho deles, eles são antissemitas. Os verdadeiros nazistas são eles. Lembra do acuse-os do que você é, né? Essa frase? É perfeito. E outra coisa, cara, moderação e defesa da verdade é serviço prestado à mentira, não tem jeito.